Pronto. Olha aqui, o respeito voltou, mas a humildade foi embora, hein? Foi embora, né? Voltou o respeito com arrogância, soberba. Contas segunda-feira. Olha, esse Vasco vai dar trabalho. Eu saí lá de Petrópolis pra fazer o programa aqui, vai fazer de casa hoje, amigo. Acho que vai fazer de casa. Ele fez questão, é verdade, ele fez questão. Tá todo mundo liberado Tem que aqui? ter Pode o deixar o choro. garoto fazendo o programa sozinho Pode, hoje? não, vocês já falaram que tinha pra falar, né? Vocês podem, já pode ir agora. É Vasco TV Eu agora? aposto no Vasco. Até o fim? Eu aposto no Vasco. Eu tô apostado no Não, Vasco. começa não. Vai todo mundo, olha aí, bota 3x1 olha aí. igual botaram do Santos, 3x0, show do Neymar, deixa assim, deixa quieto. Bom, então o Garoni, o que aconteceu ontem, hein? Um atropelo. Não, mas é um do atropelo, Vasco. a gente já sabe. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Foi- O que foi isso ali? Foi o melhor jogo, foi a maior Olha vitória aí, do Vasco. e o cara ainda dos últimos 15 disparou anos. no ranking. Ah, pô, mas é Você tá claro. comprando aqui o pessoal da Olha produção, não só, é possível. peraí, mas o detalhe não é esse, não. Eu falei que eu tava chegando. Eu Aonde? estava chegando. Saiu da lanterna. Aonde? Eu estou chegando. Rodada Jogaram pra atípica. lanterna lá, cara. Ô, Raíssa, Cuidado, rodada cuidado. atípica. Olha só. Cuidado. E eu ia cravar o 6x0 do Rodada Vasco, típica. tá? Que eu sou humilde demais. Eu ia cravar o 6x0 e eu ainda falei, ó, a única vez que eu botei derrota do Vasco, o Vasco ganhou do São Paulo. Eu falei, 2x0 Santos pra zica reversa. Mas eu sabia que ia dar Zica Vasco, reversa, pô. zica reversa. Eu nunca mais aposto numa vitória do Se Vasco. expulsassem no Garoni. início, o Santos teria vencido mesmo, né? Prejudicaram o Santos, a arbitragem. Ah, Ô, começou, Garoni, você sabe começou. quanto tava pagando? Você sabe quanto tava pagando 6x0 Vasco? Ah, não imagino. 1000-1. 700 para 1. É Pô, mesmo? imagina. Mas Perdi olha, a vou dizer um chance. negócio pra você. Obviamente ninguém apostou 6x0 antes Não. do jogo. Se alguém apostou 6x0 antes do jogo e ganhou, não levou. Os caras vão investigar essa pessoa De algum- até amanhã de não, manhã. não. Até a semana que vem. é. Não vai levar, amigo. Deve ser parente do Ô, Coutinho. mas né? não, Só o Coutinho não, pra mas fazer aí, aquilo Ilan, no 6x0. Combinar O Santos perdeu 6 os a 0 é gols, o Guilherme complicado, perdeu né? os gols no início do É, segundo mas assim, tempo, imagina. né? Mas a casa de aposta vai ficar doida. Vai Não, falar, teve tem bola na como trave, teve bola alguém na trave apostar do... 6x0. Ela vai falar o quê? Que o cara tem a máquina do tempo que ele consegue Não, prever? É a única coisa. eles vão investigar e Porque, vão pagar. No fim vão pagar, mas pagar imediatamente acho que não pagou, não. Alguém pode até apostar num 6x0, mas você vai botar R$1 ali. É. A minha Ganha namorada, quando ela ia 700. apostar, ela fazia isso. Não, Claro. se eu acertar esse 10x2 aqui, vai pagar 1.000. Eu falei, pra que? Vai 10x2, não vai... eu quero botar aqui R$1. Eu falei, tá bom. Perdeu R$1. Mas Podia é igual fazer quem um- joga na Mega Sena, a chance é a mesma. É, sim, É 1 é. em 1 milhão, entendeu? Mais ou menos a mesma coisa. Mas o que aconteceu lá, Garoni? Porque tava 1x0, os caras quase empataram no início do segundo tempo, Sim. e depois, Foi. sei lá o que Ô, Ilan, Foi- ô, Ilan, o Flamengo chegando aqui, eu posso chamar vocês, avisar Claro que vocês? pode, deve, não você pode como deve. Não, Fala, fica Garoni. tranquilo, Papa. A gente deixa pra amanhã. Amanhã, ih, já tem muito Flamengo, Papa. Esquece isso. Vamos amanhã, desenrolando amanhã. aqui, vamos desenrolando na resenha É, aqui. pode ficar tranquilo. Olha que a gente tem que falar do grande furo, hein? Ah, Ih, Ih, o Papa tá dando furo, Papa hein? veio com furo. eu vou sair de novo, hein? Papa veio Eu com vou furo sair- enorme, tá de parabéns. Rapaz, já viu o furo do Papa? Não, eu tô É, evitando. rapaz, Eu tava, por isso que eu demorei pra chegar aqui. Falei, não, deixa passar esse assunto. É o homem do furo, É, cara. é, o homem do furo. é. Ele ganhou Tá mais dos furo, Garoni, outros, já, o maior furo, né? pra dar deixa pro Garoni, tá mais furada que a rede do Santos, não? Ah, tá. Foi bem. Cara, mas ontem, assim, sem brincadeira, foi a maior vitória do Vasco nos últimos 15 anos, assim. 15? Nos últimos 15 anos. Maior que você já viu. Ah, foi. Não, porque Não? dera se eu tivesse Qual foi 18 maior anos. do que essa? Qual foi maior do que essa? De Não tô placar? falando de peso, de peso do significado da vitória, mas quando que o Vasco ganhou mais de 6 de alguém nos últimos 30 anos? Não, teve um 7x0 no Botafogo. Que ano foi isso? 2001. 2001, foi no... Então tá bom, tem 24 anos. O Vasco fez um 7x1 no São Paulo em 2001, 7x1 no Guarani em 2001, um 7x0 no Mas vem Botafogo cá, em esse no 2001. São Paulo, quanto foi? 7x1, Aonde? São Januário. Eu tô falando de um jogo em São Paulo, contra Não, o Santos, sim, na casa sim. do Santos. Eu acho que tem isso aí, né? Não, então, isso que eu tô Uma falando. vitória fora de casa por 6x0, Teve o 6x0 no Botafogo, no Carioca de 2010, mas a Carioca você tira muito ali do peso. E o Botafogo ganhou a Taça Guanabara um mês depois, em Sim, cima do Vasco. Então, tô falando assim, pelo menos 15 anos, tá? Foi a maior vitória do Vasco em pelo menos nos últimos 15 anos. E se a gente for considerar todo o contexto, é claro que é uma vitória que vale 3 pontos, assim como vale uma vitória de 1x0 com gol de Canela. Tinha o Neymar em campo, né? Você tem o Neymar dentro de campo, você tem o duelo Neymar-Coutinho, virou assunto no mundo inteiro. O duelo virou assunto no mundo inteiro, a vitória do Vasco, a forma como foi, o Coutinho jogando o que jogou, porque o Coutinho não vinha jogando essa bola, vinha jogando bem, já cresceu com o Diniz, mas é diferente você construir um 6x0. E assim, o torcedor precisava muito disso.
muito além dos 3 pontos, que naturalmente uma vitória por 1-0 daria a mesma coisa, mas o torcedor precisava chegar numa segunda-feira aliviado, assim, o torcedor do Vasco precisava se sentir bem mais uma vez com o clube, se sentir bem por ser vascaíno. Isso não é papo de jogar a conversa fora, não, porque, cara, se a gente está aqui trabalhando com futebol e a galera está assistindo a gente, é pela paixão que isso causa. E o torcedor do Vasco foi, dá para dizer, sacaneado durante muitos anos, não pelos rivais, não, falando internamente mesmo, a forma como o clube é conduzido muitas vezes, e muitas vezes isso acaba impactando dentro de campo, sofrendo goleadas que envergonham o torcedor. Então você conseguiu um 6-0 no Morumbi, no Santos do Neymar, ainda que não seja um Santos que está vivendo sua melhor fase, mas vinha de 2 vitórias consecutivas, todo o contexto do Vasco, vindo de 2 goleadas em Sul-Americana, tudo o que acontece no Vasco nos últimos anos, o peso que tem essa vitória para o Vasco é gigante. E até vi algumas pessoas falando que o torcedor está comemorando 3 pontos e meio de campeonato. Tem que comemorar sim, tem que comemorar muito. Quarta-feira pode perder para o Juventude. Quarta-feira é um problema de quarta-feira do vascaíno. Segunda-feira, terça-feira e o domingo do vascaíno, isso ninguém pode ignorar e tirar dele. Porque é raro. Então, exatamente por ser raro, tem que ser comemorado sim pelo torcedor do Vasco. Hoje estava chegando aqui pela linha amarela, tinha aquele trânsitozinho no início, e tinha um cara ali vendendo biscoito, água e tal, camisa do Vasco. Só dei a buzinadinha, falei, Vascão, cara, o cara começou a gritar, uma alegria, um sol na cabeça, o cara vendendo salgadinho. Feliz, cara. O cara feliz, orgulhoso, camisa do Vasco. E tem que ser isso, cara. Hoje é dia do Vasco indo ir pro botequim, vai pagar gelada mesmo sem estar com dinheiro, vai pendurar no botequim, vai sacanear os caras, e é isso. E a graça do futebol é essa. Que bom que o vascaíno vai poder voltar a se divertir, nem que seja até quarta-feira. Mas isso ninguém pode tirar do vascaíno. O domingo que ele teve, a segunda que ele está tendo, a terça-feira que ele vai ter, e se tudo correr bem, quarta-feira e quinta-feira também. Mas, assim, foi para lavar a alma do torcedor vascaíno, para lavar a alma do time, para lavar a alma do Diniz e para talvez virar uma chave do clube que ele precisava, principalmente nessa temporada de imediato, né? Dito isso, hoje começa tudo de novo, né? Quarta-feira. Não, quarta-feira. Vitória maravilhosa, né? Histórica. Todo mundo ficou meio perplexo ontem na hora que aconteceu. Porque assim, tava 3-0, todo mundo já tava perplexo. Exatamente. 3-0, a gente tava no grupo Foram 5 perplexo. gols em 17 minutos. A gente tava no grupo assim, todo mundo perplexo com 3-0. Aí 4, aí você falou, pô, não é possível. Aí 5, que isso? Vai parar onde? Aí teve bola na trave ainda. Sim. Por pouco não foi 7-8. Por pouco não foi 7-8. Então assim, uma vitória... Eu reputo histórica, eu acho que é uma das maiores vitórias da história do Vasco. Sim. Não em significado, não em peso, em conquista. Mas, cara, quantas vezes hoje em dia... acho que isso nos anos 30, 20, 40 era mais possível. Hoje quantas vezes um adversário ganha do outro de 6-0? 2 times grandes, não é um campeonato carioca contra um time pequeno. 2 times grandes, fora de casa. O Santos com o Neymar. Então, assim, pode dar tudo errado pro Vasco no resto do ano. Mas é... a maior vitória do ano do Vasco, né? Se não acontecer uma conquista de título, que pode acontecer ainda, é a maior vitória do ano do Vasco. É simbólica, né? E tem esse simbolismo do tipo o seguinte, eu fiquei pensando quando acabou o jogo, eu falei o seguinte, será que o pessoal do Botafogo, que vai pegar o Vasco na Copa do Brasil, tá com a mesma confiança que estava antes do jogo começar? Tá até mudou maior. completamente. Tá até Você maior. tá até maior? Eles estão iludidos agora. Aumentou a confiança. Mas a confiança é boa, a confiança não é ruim, não. E, tipo, é claro, se bem utilizada, porque para mim o grande erro do Santos foi entrar confiante demais. O Santos, na minha visão, entrou achando que ia atropelar o Vasco, achando que ia jogar sozinho no Morumbi, que o Vasco ia ficar recuado, com medo que o Neymar ia resolver, e o que a gente viu foi exatamente o contrário. O Santos foi de peito aberto com o Vasco, teve chance, poderia ter empatado o jogo no início ali do segundo tempo, teve uma bola do Guilherme que ele perde, uma bola na trave, mas depois que o Vasco fez o segundo gol, o Santos acabou, desmoronou. E assim, acho que um dos grandes méritos do Vasco, o placar, às vezes você tem ali uma expulsão que tem um peso, um pênalti, alguma coisa assim, que você acaba modificando o panorama do jogo. A forma como o Vasco construiu isso, com a cara do Diniz, eu acho que fica mais simbólico ainda, né? Porque você olha para os gols do Vasco, o Vasco chegando com 7, 8 jogadores dentro da área, aproximação do lateral, o lateral vindo por dentro, ponta abrindo, troca de posição, o Vasco jogou sem o Verratti, então não tinha aquele centroavante de referência, o Nuno, na teoria, foi jogar mais centralizado com o David pela esquerda, mas o David centralizava e formava uma dupla com o Nuno. Primeiro gol do Vasco, o Nuno vai para o lado direito, o Piton entra dentro da área, o PH estava por dentro. Você vai ver os outros gols, jogada do Nuno pela esquerda com o Piton, o cruzamento, Tietê pisando na área, Jair pisando na área, Coutinho pisando na área, Coutinho na sua melhor versão premium do Coutinho, jogando muita bola, organizando o jogo, sendo decisivo, assumindo o protagonismo. Então, assim,
foi uma tarde no Morumbi pro torcedor do Vasco que é histórica e vai ficar para sempre. Isso ninguém, foi o que eu falei. Isso ninguém tira do torcedor do Vasco. Isso aí não se apaga mais. O que foi construído ali naquele domingo e como o torcedor está se sentindo hoje, depois de tantos anos, muito tempo se sentindo mal, acho que hoje o torcedor dá aquela lavada de alma gostosa e olha para frente com mais esperança. Não resolveu todos os problemas do Vasco 6-0? É claro que não. Trocaria facilmente por 6 vitórias de 1-0. Teria um impacto muito maior. Agora, pro ego, pra moral do torcedor e pro clube também, que é tão degradado ao longo dos anos, eu acho que foi fundamental para talvez começar uma virada de chave importante. Eu confesso que acabou o jogo, eu fiquei pensando, porque o Fluminense, se passar na Copa do Brasil, ele pega o vencedor de Vasco ou Botafogo. Eu deixei de ter preferência. Né? Até nós aqui conversamos sobre isso semana passada, o Vasco era tido como o azarão, depois do Atlético Paranaense, era o principal azarão da Copa do Brasil. Cara, mudou a minha visão? Mudou. Pode ser que o Vasco não jogue nada no próximo jogo, perca 3 jogos seguidos agora? Pode. Mas eu acho que um time que não tá jogando nada, um time não ganha do outro de 6-0 por acaso, por sorte, por coincidência, por uma bola. Não é uma vitória por uma bola, ou 2-0 porque fez um segundo gol aos 47 do segundo tempo. Não é nada disso. 6-0, consistente. Fora o baile. Com o segundo tempo de almanaque. Né? Tudo bem, aquele dia em que tá tudo dando certo, né? Tem isso, mas tudo bem, isso é parte do futebol também. As jogadas foram construídas, não teve gol dado pelo Santos, não teve gol cagado. Cara, tudo gol bonitinho, construído. Olha, nem parecia o Vasco, hein, Garone? Não parecia. Assim, ao mesmo tempo que não parecia o Vasco, parecia a melhor versão dos times do Diniz. É verdade. Parecia que tava enfrentando o Vasco. Parecia do outro lado. Eu acho que nem é a variação do que já foi o Diniz, porque não teve aquele negócio da toqueira lenta, né? Teve um time muito vertical. Não foi lento, foi muito vertical. Muito toque de bola na frente, né? Infiltração. Time tocando bola rápido na frente, mas com mais objetividade, com infiltração, com verticalidade. Raíza, fala aí do Vasco aí, Raíza. Fala você um pouquinho aí. Não, eu assisti, né, boa parte do jogo. O início do segundo tempo, inclusive, o Santos chegou a levar perigo, teve bola na trave, teve um gol perdido pelo Guilherme, o Santos poderia ter empatado o jogo. Depois disso, o Vasco imprimiu foi realmente um rolo compressor, foi gol atrás de gol. E assistindo assim, ficava, mais um, fez 6, poderia ter feito 7, poderia ter feito 8. Eu acho que uma coisa que chama atenção foi, assim, o time do Vasco, do Fernando Diniz, já vinha criando oportunidades, não vinha fazendo tantos gols. Sempre fazia um golzinho ou outro, perdia muitos gols, mas já vinha criando oportunidades. A grande questão, e que a gente falou aqui na última semana, é o Vasco sem a bola. Né? O Vasco sem a bola é um time muito desorganizado, é um time que se atrapalha muito. Só que esse Santos também, o sem a bola desse Santos é muito ruim. Apesar de que o Santos, né, veio de 2 vitórias, venceu o Cruzeiro de virada e toda aquela questão, mas é um time também que sem a bola é um time que se complica. E o Vasco soube aproveitar muito bem isso, especialmente no segundo tempo. E aí colocou um rolo compressor e a gente viu, por exemplo, um Nuno Moreira muito bem. É um jogador que tem um excelente nível para o Campeonato Brasileiro, foi uma ótima contratação do Vasco. Participou de todos os gols. Coutinho bem, participou de todos os gols. Para mim, ao lado do Coutinho, foi o melhor em campo. E o Coutinho bem também, o Coutinho sorrindo, como há muito tempo a gente não via o Coutinho sorrindo. Se naquele jogo em São Januário contra o Atlético, a gente viu um Coutinho resmungando, reclamando, nesse jogo contra o Santos, a gente veio um Coutinho leve, feliz, sorrindo pra caramba, não à toa, né, também goleando, enfim, mas participando bem do jogo, fazendo gols, mostrando categoria, né, porque o Coutinho foi muito bem nesse jogo, mostrou a categoria que ele tem, a qualidade que ele tem, que o torcedor vascaíno quer ver mais vezes, essa versão do Coutinho e essa versão do Vasco. O time do Fernando Diniz, esse Vasco do Fernando Diniz, com a bola, a gente consegue ver trabalho. Né? Eu acho que a grande questão desse Vasco é o sem a bola. Se o Vasco conseguir evoluir essa parte dele sem a bola, a gente pode até pensar, quem sabe, no Vasco avançando mais na Copa do Brasil, brigando, de repente, pelo título. E eu acho que uma vitória como essa é o tipo de vitória que ajuda a mudar o foco da temporada, né? Ajuda a virar a chave de uma temporada. Vamos ver se o Fernando Diniz e o Vasco vão conseguir usar essa vitória nesse sentido, de virar a chave.